Weak References do PHP. Eu aposto que você não conhece esse recurso avançado do PHP, que está disponível aí desde o PHP 7.4 e que pode transformar o seu código num código muito mais performático e consumir menos memória e trabalhar muito melhor com a memória do seu sistema. Se você não sabe do que eu estou falando, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês o que é o Weak Reference aí dentro do PHP, qual problema ela resolve e alguns exemplos de como você pode utilizar ele aí dentro do seu código e tirar proveito desse recurso avançado do PHP. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês um dos recursos avançados aí do PHP que está disponível desde o PHP 7.4 e eu aposto que você nunca utilizou e não conhece ainda esse recurso da linguagem. Então, se você não sabe do que eu estou falando, fica até o final do vídeo. Eu vou mostrar para vocês aí o que é a Weak Reference, qual problema ela resolve, onde que você pode utilizar ele dentro do seu código e qual tipo de benefício que você vai obter. Se você gostar do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para ficar ciente dos próximos vídeos e vamos lá para o código para você entender aí o que é a Weak Reference. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, então eu vou mostrar para vocês aí um exemplo aí do que é a Weak Reference, tá? Então para vocês poderem entender aí, fica mais fácil eu mostrando aqui no código. Então eu vou criar aqui uma classe normal, né? Então eu vou criar aqui como se fosse aí uma classe de collection, tá? Então eu vou colocar aqui collection. E essa classe vai ser bem simples, ela vai ter aqui uma propriedade chamada items, tá? Ela vai ser um array simples. Essa collection, ela vai ter aqui uma função add, tá? Então eu vou adicionar aqui nessa minha collection, ela vai ter uma aqui, né? Então eu vou adicionar nessa coleção, eu vou informar qual é aqui que eu desejo e vou colocar aqui o value dela, certo? Então basicamente o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui, na verdade é items, então eu vou colocar aqui a minha key e eu vou colocar aqui o meu value, certo? Então eu tenho aqui uma função simples, então essa coleção ela vai ser uma coleção de itens variados, ela vai permitir aqui que eu adicione essa coleção de itens e aí ela vai ter também aqui uma opção de get, onde eu vou passar aqui uma string de qual é a key que eu desejo, certo? Aí aqui eu vou verificar se... na verdade eu vou retornar direto, né? Então eu vou retornar aqui. Então eu vou retornar o this items com essa aqui, ou eu vou retornar aqui null, certo? Então basicamente eu tenho aqui uma coleção, essa coleção ela tem um array de itens aqui, ela permite que eu adicione e ela permite aí que eu pegue um item dessa lista. Até aí, normal. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma variável collection, eu vou inicializar a minha collection, certo? Eu vou criar aqui um objeto. Esse objeto eu vou criar ele da própria classe, né? std standard, aí std class do próprio PHP, uma classe qualquer, né? Standard class é simplesmente um objeto aí dentro do PHP, ele não é nenhuma classe específica. Poderia também criar aqui uma outra classe, usuário, qualquer classe aqui para criar, não vai fazer diferença alguma. E aí eu vou adicionar aqui na minha collection, eu vou dar um add e eu vou falar aqui que a minha key vai ser key mesmo e eu vou passar o meu objeto, certo? Código bem simples. Então eu tenho aqui uma collection, essa collection tem um array com os itens, ela vai ter aqui a opção de adicionar o item, né, que eu quero colocar, então eu vou passar qual é a key desse item, vai ser um string, né, e ela vai retornar aqui o value, e aqui no get ela vai fazer o processo inverso. Eu vou passar aqui, ela vai me devolver
o meu objeto, ou ela vai retornar nulo aí quando não tiver. Então, até aqui, normal. Então, eu vou dar aqui um var dump para a gente poder ver aqui. Esse vai ser o objeto original. Então, eu vou dar um var dump aqui no meu objeto. E eu também vou dar um var dump aqui na minha collection. Então, a minha collection, então ela vai ter aqui bonitinho. Então, eu vou dar aqui, vou rodar aqui o meu código. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é qual é o meu objeto original. Meu objeto original é um standard class aqui. A minha collection, ela tem os itens dentro dela. Os itens dentro dela é um array. E esse array tem uma key, que é a que eu chamei de key, poderia ser qualquer nome aqui. E dentro dessa key, ela tem aqui, né, o meu objeto, certo? Até aí, tudo bem. Agora, imagina que isso aqui aconteça. Então, em algum momento do meu código, eu disse que meu objeto não existe mais. Eu disse aqui que ele é nulo. Eu poderia ter colocado nulo, poderia ter usado um unset aqui, não ia fazer diferença. Então, o que vai acontecer agora? Se eu tentar pegar aqui, né, e dar um var dump no meu objeto original e na minha collection, então vou rodar aqui novamente, vamos ver o que acontece. Então eu tenho aqui, vou até colocar aqui para ficar mais fácil, objeto original após nulo e a collection após nulo, para ficar mais fácil aí da gente ver. Então, meu objeto original é standard, a minha collection é um array de itens que tem um objeto standard lá dentro, que é o objeto que eu passei. O meu objeto, depois que eu disse que ele é nulo aqui, ó, qual é o valor dele? Nulo. E a minha collection, reparem que dentro dela eu ainda tenho o meu objeto. Então eu posso inclusive vir aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, vou colocar aqui o objeto da collection. E eu posso colocar aqui, ó, no collection get, e eu vou passar aqui a minha key. Então, vou rodar aqui, ó. Então, reparem o seguinte. Eu apaguei o objeto que estava fora, né? Então, eu disse que ele é nulo, porém, dentro da minha collection, ele ainda existe, tá? E aí, muita gente vai falar assim, ah, mas isso era o que eu esperava que acontecesse, né? Eu tô passando o meu objeto aqui para dentro, né, da minha collection, então o PHP está fazendo uma cópia. E, na verdade, isso está errado. Quando você pega um objeto e passa ele para dentro, né, de uma função, dentro de uma classe, o que o PHP faz é ele cria uma referência. Ou seja, esse objeto aqui, né, essa variável, ela aponta para esse camarada aqui. Quando eu passo ele aqui dentro, o que ele recebe aqui, na verdade, não é uma cópia do objeto. O PHP não faz a cópia do objeto. O que o PHP faz é, ele cria uma referência. Ele fala assim, olha, essa aqui, essa string que eu estou colocando, ela aponta para esse objeto aqui que está na memória. Quando eu digo, né, que o meu objeto é nulo, o que o PHP fez aqui é, o PHP tirou a referência dessa variável. O objeto ele ainda está na memória, certo? E por que ele não foi tirado da memória? Porque ele está sendo usado aqui dentro. Ele ainda tem uma referência. Então, o que está acontecendo? Quando eu coloco aqui o meu objeto que é nulo, né, o PHP ele trabalha aí com o sistema de garbage collector. Né? Então, o coletor de lixo, periodicamente, ele vai lá e retira as variáveis que eu não estou utilizando, ele retira da memória. Então, o que acontece aqui é, por que ele não tirou, né, esse objeto daqui da memória? Porque ele ainda está sendo referenciado. Então, ele foi criado. Então, isso a gente chama de contagem de referências, né? Então, eu tenho aqui, meu objeto foi criado. Então, nesse momento, ele tem uma referência, certo? Ele tem uma referência. Passei esse objeto para dentro da minha collection. Agora, ele tem duas referências. Por quê? Porque esse item, certo? Esse meu item que está aqui dentro, ele aponta aqui para o meu objeto original. Beleza. Vim aqui e transformei ele em nulo. O que aconteceu?
diminuiu uma referência. A partir de agora, eu tenho uma ref. E por esse motivo que o PHP não tirou ele da memória. Porque eu tirei, mas ele ainda tem uma referência. Se ele tem uma referência, o PHP não pode apagar aí da memória. Tá? Então, isso daqui é o funcionamento aí do PHP. O que você poderia querer, então? Bom, e se eu quisesse que quando eu apagasse o meu objeto, ele também sumisse de dentro da collection automaticamente? Porque do jeito que está aqui, veja, eu falei assim, olha, o meu objeto é nulo, mas em nenhum momento eu falei para a collection, olha, collection, deleta ele daí de dentro. E se eu quisesse que isso fosse automático? Eu quero que quando eu tire o meu objeto, automaticamente ele suma de dentro aí da minha collection. É aí que entra as referências fracas, né? As weak references. Esse é um recurso que está disponível aí do PHP desde o PHP 7.4, tá? Ele vai ser muito utilizado aí pelos frameworks. Então os frameworks vão se beneficiar muito desse recurso, mas é provável que você talvez não conheça esse recurso. Então vamos ver, olha que fácil que vai ser isso. Então aqui, né? Então como que vai funcionar? Nesse momento que eu passo, né, o meu objeto para dentro do meu array aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou criar aqui uma weak reference e vou chamar a função create, certo? Então veja, criei uma referência fraca para esse objeto. Como que eu uso aqui? Então vou colocar aqui objeto é igual, deixar só aqui no caso, né, deixa só eu fazer o seguinte. Então, eu vou colocar aqui, objeto é o this items, a minha key, certo? Opa. Se não achar, ele vai ser nulo. Então, beleza. Até aqui é o mesmo código que tem aqui, só para separar aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um ternário aqui. Se tiver o objeto, eu vou fazer o seguinte. Object get. Opa, só get aqui. Caso contrário, eu vou retornar nulo. Então, basicamente, é isso que eu preciso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu estou adicionando o meu item dentro da minha listagem, né, do meu array, eu estou falando para ele assim, olha, cria para mim, né, adiciona nesse item, um item do tipo referência fraca, certo? Quando eu dou get, o que eu estou falando? Olha, primeiro, vai lá na lista, certo? E busca por essa aqui. Ah, se tiver aqui, ele retorna o objeto. Se não tiver, ele vai ser um valor nulo. Aí aqui, se ele tiver alguma coisa, né, se ele achou aqui, né, o meu objeto, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para ele, olha, pega para mim, né, dessa referência fraca. Então, por que eu usei o get aqui? Porque eu sei que isso é uma weak references. O weak references tem uma função chamada get, e essa função get ela te retorna o objeto, se ele existir. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou verificando, olha, ele achou, né, essa aqui, tem alguma coisa nela lá? Se tiver, pega esse objeto e dá um get, ou seja, me dá a referência, me dá o objeto dessa referência. Caso contrário, ele vai retornar nulo. Basicamente, isso daqui vai fazer essa mágica para a gente. Ó. Então, eu vou rodar aqui. Então, olha que interessante. Criei meu objeto original, certo? Do tipo standard. Criei a minha collection. Minha collection, eu adicionei um item nela. Reparem que o item agora que eu adicionei, ele é do tipo weak reference e ele aponta para um objeto do tipo standard class, certo? Beleza. Vim aqui, falei, olha, meu objeto é nulo, certo? A partir de agora, né, meu objeto aqui, ele é nulo. Beleza. Vamos ver como que está a nossa collection depois que eu mudei aqui. Bom, quando eu mudei aqui, ó, a nossa collection, ela não tem mais aqui o objeto lá dentro. Então, ela até tem o item lá dentro, né? Ainda ela tem aqui, mantendo do meu objeto, mas ele não existe mais em memória. E quando eu dou um get aqui na minha aqui, ó, ele retorna nulo. Por quê? Porque esse objeto foi de fato apagado. Então, vamos ver aqui como que isso daqui ficou. Então, quando eu criei aqui uma classe, ele criou uma referência. Quando eu passei ela para cá,
Como eu estou usando uma referência fraca, aqui ele não criou uma nova referência, ele manteve uma referência. Então, ou seja, esse objeto aqui, ele é uma referência para aquele objeto, mas ele não muda a quantidade de referências em memória. Quando eu limpei a quantidade, né, quando eu limpei aqui a minha variável, eu só tinha uma referência. Se eu tirei a única referência, agora sobraram 0 referências. Se não sobrou nenhuma referência, o PHP pode tirar esse objeto da memória e por esse motivo, quando eu dou um get aqui, né, ele vai vir aqui, ele vai falar assim, olha, aqui ela existe. Então aqui ele está chegando. Só que quando ele dá um get aqui, né, quando ele fala assim, ó, me dá a instância daquele objeto, ele não existe. Portanto, ele me retorna nulo. Então isso daqui é muito bom aí para você utilizar no seu projeto, se você precisar trabalhar com esse tipo de situação, tá? Aí você falou assim, ah, mas aqui nesse exemplo aí de uma collection, acho que não faria muito sentido dessa forma. Bem, vamos para um exemplo aí que vai fazer muita diferença para vocês aí. Então a gente vai trabalhar aqui como se a gente estivesse usando um padrão de projeto aí, né, para fazer dispatch. Inclusive eu vou deixar um card aqui um card aqui de um vídeo aqui do canal, onde eu apresento para vocês um design pattern aí que é utilizado para isso daqui. Então, eu vou criar aqui uma classe listener, certo? Essa minha classe listener, ela vai ter uma função, então ela vai ter aqui um public function execute, tá? Ela não vai retornar nada e ela só vai dar um echo aqui, ó, echo executando. Maravilha, certo? Aqui, ao invés de collection, eu vou mudar o nome para event dispatcher, tá? Esse item, esse event dispatcher, ele vai ter uma variável listeners, tá? Ele vai receber aqui, né? Ele vai receber aqui o event, que é uma string, e ele vai receber um listener, certo? Isso aqui é muito comum de você encontrar aí nos frameworks. Você vai encontrar muito esse tipo de código aqui. Então, maravilha. Então, eu vou fazer o quê? Quando eu chamar a função adicionar, eu vou passar o evento que eu quero e eu vou colocar o seguinte. Então, vai ficar assim. Então, como que funciona aqui? Eu tenho um array com os listeners. Eles vão ficar divididos por evento. Então, por exemplo, eu quero criar o evento create. Então, ele vai passar aqui uma string create. Ele vai falar assim, olha, eu quero que, quando eu chamar essa função create, ele execute para mim esse listener aqui. Então, ele vai criando um array, né? Então, ele vai criar um novo item, vai adicionar um novo item nesse evento aqui. Tá? Então, isso aqui, tranquilo. Aí eu vou ter aqui uma função dispatch. Ele vai receber aqui o evento, certo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar se esse evento existe, né? Então, se tem alguma coisa dentro dele. Então, ele vai colocar aqui, ó, this listeners. Eu vou colocar aqui o S para ficar no plural. Então, this listener. Então, existe esse evento registrado e tem alguma coisa dentro dele? Ah, não tem. Então tá vazio. Então o que eu faço? Eu só retorno. Agora, se tiver, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um for each. Então, eu vou dar um for each em todos os listeners desse tipo de evento. Então, entenda que vai estar lá assim. Vai estar assim, por exemplo, create. Então, dentro do create vai ter um array de listeners. Então, o que ele vai fazer? Na hora que ele for dar dispatch, ele vai falar assim, olha, eu quero que você dispare para mim todo mundo que for do tipo create. Então, ele vai vir aqui, vai pegar todo mundo que é do tipo create. Então, vou colocar aqui listener, certo? E aí, o que esse listener vai fazer? O listener, ele tem uma função execute. Então, eu vou chamar a função execute,
certo? Isso daqui vai fazer ele funcionar. Aqui uma coisa, a gente vai começar a ver uma questão aqui do seguinte. Como o PHP ele não tem genérico, né, ele não tem de fato collections, isso aqui é um array, o seu VS Code, o seu PHP Storm, qual o editor que você estiver usando, ele fica meio perdido, né? Ele fala assim, olha, por exemplo, esse listeners, ele é um array, beleza. Aí aqui eu vou passar uma string e eu vou passar um listener, show. Mas se você vier aqui, ó, essa variável listener, ela é de qual tipo? Array. Como que eu vou saber, né? Esse array, ele é de que tipo? Eu não sei o que tem dentro dele. Se eu passar o mouse aqui na minha variável listener, a minha variável listener, qual tipo que é? Ele não faz a menor ideia de qual é a variável. Essa função execute, ela existe? Ela não existe? Ela tem parênteses? Ela não tem? Eu poderia colocar aqui o nome de uma função que não existe, executes, por exemplo, e para ele não faz diferença. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um hackzinho aí, que é um PHP doc, a gente vai colocar uma anotação no nosso código que vai dizer aí para o PHP, né? PHP não, na verdade, para o nosso editor, como que ele tem que interpretar isso daqui para ficar mais fácil, né, para você poder ver os errinhos, para você poder ver as funções que tem dentro. Então, eu vou usar aqui, ó, a gente vai declarar assim, ó, @var. Então, esse array é de qual tipo? Então, ele é um array, certo? De qual tipo? Do tipo string, então a chave dele, né? Então, ao invés, a chave dele é o que? É número ou é string, né? Então, no caso nosso é string. E o que tem dentro de cada chave? Ela tem um array de qual tipo? De listener. Então, eu vou colocar aqui, ó, listener, certo? Olha, isso daqui é a mágica que isso vai fazer. Quando eu passo o mouse aqui no listeners, ele sabe que é um array do tipo string, certo? Então, quando eu passar para ele aqui como uma chave, eu passo para ele aqui, né, a chave aqui no meu array, né? O que ele me retorna aqui, ó? Ele me retorna um objeto do tipo listener. E agora, esse objeto do tipo listener, eu sei que eu tenho uma função execute que não retorna nada. Se eu colocar aqui o nome de uma função que não existe, ele mostra aqui o errinho. Então, isso aqui é bem bacana. Só serve mesmo para o editor não se perder, mas vai ajudar você aí quando você estiver debugando o código e tudo mais. Então, maravilha. Então, vou apagar aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, Event Dispatcher. É um new Event Dispatcher, certo? Aí eu vou criar aqui um listener. É um new listener, certo? E eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero adicionar esse listener na minha listagem lá. Então, eu vou dar um add aqui. Qual é o nome do evento? Aqui o nome do evento pode ser o nome que eu quiser. Então, eu vou chamar esse evento de update, por exemplo. Certo? E aí, eu vou passar o meu listener aqui para dentro. Certo? Maravilha. Vamos ver isso aqui funcionando. Vou pegar o meu event dispatcher. Eita, ficou errado o nome aqui. Dispatcher. E eu vou chamar a função dispatch. Qual é o evento que eu quero que ele dispare? Bom, eu quero que ele dispare o update. Ou seja, todo mundo que tiver aqui dentro desse meu array, que for do tipo update, ele vai chamar a função execute. Então, vou colocar aqui, certo? Vou rodar aqui o meu código. Então o que aconteceu? Eu criei aqui o meu evento, certo? Eu disse para ele, olha, esse evento aqui, ele vai receber um listener. Esse listener, ele está ouvindo o update. Eu posso criar, inclusive, um novo listener aqui, por exemplo. Listener 2 é um novo listener e passar ele aqui também. Ó. Então, se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer? Quando eu rodar o meu código, ele vai rodar duas vezes, certo? Executando. Esse executando é do primeira instância e esse executando é da segunda instância. Então, até aqui, normal. Esse aqui é um padrão, né, chamado observer. Eu vou deixar aí nos cards aí um link explicando esse padrão aqui. Mas, basicamente, está funcionando. Beleza. Agora, vamos ver o que acontece se eu vier aqui e limpar o meu listener. Então, eu vou falar, ó, meu listener, eu não quero que você exista mais. Certo? E eu vou rodar aqui o meu update aqui embaixo.
Então, rodei. Olha o que aconteceu. Ele rodou o primeiro update. Aqui o meu objeto ainda existia. Então ele apareceu escrito executando. Disse que o meu listener não existe mais. Rodei de novo. Ele executou de novo. Então, se a gente for parar para pensar, aqui eu tenho uma ref. Então eu tenho uma referência quando eu criei o meu objeto. Quando eu passei ele aqui para dentro, certo? Quando ele chegou aqui, ele criou mais uma ref. Então agora ele tem duas referências, certo? Quando eu transformei ele em nulo, essa quantidade diminuiu uma. Então ficou uma referência. Por esse motivo, como eu ainda tenho uma referência, esse objeto não foi tirado da memória. E aí ele ainda é executado aqui. Então, se você for parar para pensar isso daqui num framework ou numa aplicação grande, você criou um listener, você atribuiu ele, você já usou, e aí você falou, não quero mais ele. Beleza. Quando você dá dispatch, ele continua sendo executado. Então, o que você precisaria fazer aqui? Sei lá, você precisaria criar aqui uma função, sei lá, public function remove, por exemplo, e aí você passaria, né? Então, se eu quero tirar ele daqui de dentro, eu preciso remover ele manualmente. E isso pode, você pode acabar esquecendo e tudo mais. Então, onde que a weak reference entra aqui? Então, o que eu posso fazer com ela? E se eu transformar isso aqui num automático? Eu crio o listener, passo ele para cá. A partir do momento que ele não existir mais, ele não vai ser mais chamado, vai ser automático. Se eu for lá e falar, olha, esse listener não existe mais, ele é nulo, eu der um set nele, automaticamente ele também não vai estar mais dentro do meu event dispatcher e ele também não vai executar mais de forma automática, sem que eu precise criar aqui uma função remove para passar, para procurar no array qual é o listener, blá blá blá. Entendeu? Então, olha como que fica isso daqui, se a gente usar o weak reference aqui. Então, mesma coisa aqui, permanece o edge aqui, só que vai ser uma weak reference. Então, vou dar um create, certo? Perfeito. Agora, como que vai ficar aqui, né, aqui dentro do nosso dispatch? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui Então, eu tenho aqui, estou verificando, né, se ele existe. Então, até aqui normal. E aqui eu vou criar assim, ó, listener object é igual listener get, certo? Por que eu estou usando o get aqui? Porque é uma weak reference. Por que está dando erro aqui? Porque eu disse que ele era do tipo string e dentro da string, ou seja, aqui dele é uma string e dentro dela é um array de listeners. Agora ele não é mais um array de listeners, ele é um array de weak references. Então, vou colocar aqui, ó, weak references. E cada referência dessa é de qual tipo? Aí eu vou colocar assim, ó. Olha que interessante, como se a gente estivesse utilizando tipagem e linguagens que têm suporte genéricos, né? Então, o que eu estou dizendo assim, olha, esses listeners, ele é um array onde é do tipo string aqui, e dentro dela ela vai ter um array de referências fracas, de weak reference, e cada uma dessas referências é do tipo listener. Então, quando eu passo o mouse no listener, agora ele está dizendo o seguinte, olha, esse listener, ele é uma weak reference, uma referência fraca, de qual tipo? Listener. Quando eu dou um get, o que ele vai me retornar? O objeto, né, que ele deveria, que agora que é o meu objeto, do tipo listener aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui, ó, se esse objeto não existir, né, se ele for nulo, então se ele não existe mais, o que eu faço? Eu vou dar um continue, ou seja, para ele passar para o próximo item. E caso ele, né, exista, eu vou usar aqui, né, o meu objeto e vou chamar a função execute. Então, basicamente, quando eu estou adicionando, eu estou adicionando uma referência fraca. Na hora de dar um dispatch, eu verifico se esse item
né? Se esse tipo de evento não tiver ninguém lá dentro, retorna. Mas se tiver, ele pega cada um dos itens que tiver, pega o get dessa referência, ou seja, ele pega o objeto. Se não tiver mais em memória, se ele não existir mais em memória, ele pula para o próximo item. E se ele existir, ele chama a função execute. Agora, olha o que vai acontecer aqui no meu código. Quando eu rodo, ele só executa uma única vez. Então, eu criei uma referência aqui, passei ela aqui para dentro. Como ela é do tipo fraca, a quantidade permanece em 1. Dei o dispatch, ele executou perfeitamente. Disse que essa referência aqui, né, esse objeto é nulo. Ele só tinha uma referência. A partir de agora, ele não tem mais nenhuma. Então, o PHP pode tirar ele da memória. E quando eu chamo aqui esse dispatch novamente, nada acontece. Por quê? Porque quando ele chega nessa parte aqui, ó, ele não tem o objeto ele é nulo. Ele não existe mais em memória, portanto, ele não executa mais. Legal? Então, esse daqui é um recurso muito bacana para quando você estiver trabalhando aí, né? Quando você precisar que, quando um objeto seja, quando a pessoa deu um nulo nele, ou que ela deu um set nele, ou quando, sei lá, o PHP precisar tirar ele da memória, todos os lugares aí que tiver o weak reference também vão perder essa referência, ou seja, eles se tornarão nulo. Isso é uma forma de você garantir aí que o coletor de lixo do PHP remova sempre as suas variáveis. Porque pode acontecer, né, dependendo de como você montar seu sistema, seu código, que você cria uma referência para um objeto e, sem querer, aquela referência ela evita que o PHP tire aquele objeto da memória. E aí aquele objeto vai ficando em memória, e aí, dependendo de como for seu código, vão ficando outros objetos em memória, e daqui a pouco você tem um estouro de memória. Tá? Se você estiver usando referências fracas, isso já não acontece. Quando aquele objeto for de fato removido da memória, todo mundo que for referência fraca também se tornará nulo automaticamente, tá? Então, esse recurso é um recurso avançado, muito bacana de você usar, porém, como sempre digo, né, você tem que usar com responsabilidade. Então, não é todo lugar que vai fazer sentido. Então, talvez naquele exemplo da collection, por exemplo, não fazia muito sentido você utilizar aí esse objeto, né, essa referência fraca. Mas no caso desse daqui, do A20 Dispatcher, talvez faça sentido. Legal? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.